Olá, bonitas e bonitos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast comigo, Patrícia Sabino, e hoje tenho um convidado especialíssimo, mas antes de apresentá-lo, eu vou vender o meu peixinho aqui com o meu patrocínio, Euzinha, Estúdio Patrícia Sabino, aqui embaixo para vocês. Sabe quem fica bonita? Euzinha aqui me produzo. Gente, quer ficar bonita? Meu estúdio, é claro. Lá você encontra a especialidade de maquiagem, porque eu sou profissional na maquiagem, penteadista, tenho vários produtos para você cuidar da sua beleza e é sobre isso, né, gente? E agora vou chamar nada mais, nada menos do que... Será quem é? Tchananana, pá, 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 pá. Bora lá. O nosso Mister... Não. O nosso senhorzinho... Não. O nosso senhor fantástico. É eu mesmo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom. Muito obrigado. É uma honra tê-lo por aqui, tá? Prazer todo meu, cara. Tô muito feliz por estar aqui, conhecer vocês pessoalmente e estar aqui no seu podcast para falar um pouquinho sobre minha vida, né? É uma satisfação. Me conte tudo, não esconda nada. Nada, deixa comigo. Eu sou a língua solta. Eu Deixar já era. Então nós vamos ficar aqui até o jantar, então. Então eu quero saber de você tudo, nome, idade, de onde você veio. Começa de onde você quiser, meu amigo. Olá, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Marcos. Sou conhecido como Senhor Fantástico. Hoje eu tenho 30 anos, sou casado. Tenho 2 filhos maravilhosos, José e a Celine. Legal. Sou casado com a Pamela. A gente já tem indo aí, virando, vamos botar aí uns 6 anos. A gente tá junto aí de casamento. Já vai fazer uma boda por aí. Estamos batendo já aí pra gente poder fazer já 6 anos de casado. Daqui a pouco vai bater 10, a gente faz essa boda aí. E venho trabalhando hoje já como influenciador há 4 anos. Desde quando minha filha nasceu, vai fazer 4 anos agora. E... cara, só vindo em ascensão, graças a Deus, crescendo gradativamente, estudando, planejando e botando para funcionar. Bacana. E você veio de onde? Eu fui nascido em Aracaju, Sergipe, nordestino. Rapaz, você veio de longe, hein, rapaz? Tá doido? Minha família veio de lá, meu avô era do exército e ele veio fazer um serviço aqui em Guarapari. Gostou e depois minha avó veio primeiro, com meu avô, depois minha mãe, com o falecimento do meu pai, quando eu tinha 2 anos. Aí ela veio para Guarapari também. E aí, praticamente eu sou guarapariense, capixaba, só não tenho sangue. Mas nascido e criado, praticamente nascido e criado em Guarapari, né? Já é sangue, já é né? sangue, praticamente. Já é cria de Guarapari, exatamente. Né? E eu sempre morei lá, já viajei um pouquinho também, para fora, para conhecer outros lugares. Sempre foi cômico desse jeito? Sempre, sempre. Eu acho que com a falta do meu pai... eu acho que sempre desejava um pouco de atenção. E a atenção eu trazia através da comédia. É mesmo? De ser engraçado, de trazer algo divertido. E aí eu acho que isso foi um pouco da minha defesa na época, quando eu era criança, quando eu não tinha esse laço paterno, né? Ah, mas é demais a conta, não tem condições não, é demais. Não, hoje é minha profissão. Mas hoje é profissão, mas antes não era. E antes, quando não era, existia mais alguém da família que também era cômico? Ah, sim. Minha mãe sempre foi muito despojada, sempre solta, brincalhona. Ela é sempre aquela pessoa que quando chegava... Ah, Sara é sua mãe? Nossa, ela é maravilhosa, ela é brincalhona. Então tem por onde, eu puxo ali. Então minha família toda com esse sangue nordestino, eu acho que o nordestino ele é muito feliz, ele é muito alegre. É verdade. Então eu acho que isso já é de sangue, né? Então, em época de escola, tudo, faculdade, sempre me destacava por ser aquela pessoa pra frente, brincalhona, alegre, divertida. E depois que eu aprendi que o sorriso abre portas, aí já era. O sorriso abre portas, né? Exatamente. E ele começou a abrir suas portas em qual ano? Então, eu acho que desde a minha infância mesmo. Vou te falar assim, não só pelo trabalho, mas antes, quando eu ia para algum outro estilo de trabalho, trabalhava antes de ser influenciador, eu trabalhei de carteira assinada, assinando CLT, trabalhei na Itapuã Calçados, na época. Nossa, eu lembro de você, né, Itapuã. Aham. Agora me veio assim, ó.
Tá vendo? Se você sabe que nós somos de lá. Sim, nós somos de Guarapari, né? Contei então hoje, né? É. Não te dei a deixa pra você, não deu, eu mas, vou contar nada pra ele, mas fiquei sabendo que você mora em São José ali, já morou por lá. Por ali. Eu lembrei agora. Exatamente, rapaz, eu trabalhei como é que lá. pode? Em tudo que eu faço, eu sempre tento me destacar. Verdade. Mas não sendo uma pessoa através, tipo assim, crescer em cima dos outros, mas ser melhor acima de mim mesmo. Eu vi que aquela pessoa fazia aquilo dali e eu vi que era bom, eu queria fazer igual ou melhor. Tem que mas ser, né? tentar fazer daquela forma do meu jeito. E aí eu comecei a me destacar nos empregos. Meu primeiro emprego que eu destaquei foi na Itapuã, onde a meta era X valor, eu queria fazer a super meta. Sempre E querer aí, bater sua sempre meta. querer bater mais. E aí eu fiquei um ano inteiro batendo a meta e a super meta. E eu ganhei destaque no estado, ganhei celular, ganhei presente. E com isso eu fui crescendo. Aí eu fui chamado a um dia, com esse atendimento sorridente, alegre. Eu fui atender a gerente da Casa Financeira, lá de Guarapari. Aquela antiga da casa? A antiga da Casa Financeira. E aí, com isso, ela me chamou, falou assim, ó, aqui a gente sempre é por indicação e tal, e eu gostei muito do seu atendimento, quero que você trabalhe comigo. E era mesmo, na época E era era por assim. indicação. Uma prima minha entrou na época lá também, só por indicação. Exatamente. Aí eu falei, vamos pra cima. Pô, recebi um exemplo, num mês muito bom, na época eu ganhava R$2.000. E lá naquela época, Naquela né? época, R$2.000. Nem existe mais. Exatamente. E aí, do nada, ela foi fazer entrevista comigo em pleno finalzinho de novembro, que o meu aniversário é dia 25 de novembro. Em dia 20 de novembro, mais ou menos, ela me chamou e falou, não, que você vai ganhar ali em média, só na carteira já 3 e pouco, mais nos benefícios, o quê, vale alimentação. Já te ganhou ali, né? Com R$600 de alimentação, R$700, R$800 de ticket de refeição. Eu falei, gente... Eu falei, é sério isso mesmo? Ela é. Aí, né? Nossa, na hora. Aí eu falei assim, mas aí se você quiser esperar o dezembro porque você vai vender muito lá no Itapuã, eu falei, não, vou agora. Pena nada, Nossa, né? depois que a gente trabalha pra ganhar dinheiro, né? Ué, com certeza. Mas quando junta o amor e dinheiro é melhor ainda. Mas que a gente faz uma coisa que a gente ama. E mais dinheiro, aí esquece. Mas foi maravilhoso. Aí dali a gente foi crescendo e eu fui entendendo como é bom ter dinheiro, como é bom ganhar dinheiro com o nosso suor, mas ganhar sempre mais. E aí foi onde que eu tive um start que eu queria morar fora do país. E aí você foi? Fui. Foi a sua primeira viagem? Minha primeira viagem, assim, pra fora do país, né? Aham. Aí a da casa tava pra fechar e tal, eu pedi pra ser mandada embora. E aí ela mandou, eu tava prestes a casar já também. Aí, Já estava, então, pra Já. casar quando você foi? exatamente, tava noivo já. E aí eu falei com os pais da minha esposa que eu só iria tirar ela de casa depois que a gente casasse. Que era o certo, que é o que eu queria que fosse com minha filha. Que hoje eu tenho uma filha e eu quero que isso aconteça. Então foi aí que a gente casou e foi morar fora, lá em Portugal. Onde a metade da família dela mora lá também. E aí foi outro start da minha Então vida. vocês foram. Fomos de Malicuia, deixamos tudo aí e fomos. Tinha um carrinho, vendi o carro, vendi algumas Que coisinhas. legal, e fomos gente. lá. Muito bacana. E a experiência lá, como foi? Nossa, foi maravilhoso. Chegou lá, o que que vocês foram fazer? Me conta tudo. Então, Não deixa lógico. passar nada. Nossa, adoro. Não, se pergunte muito que eu quero responder tudo. Então, eu... O primeiro baque já chegou no quando aeroporto. chegou lá no aeroporto de Portugal, aí falou assim, você tem que entrar... Vou puxar um gancho. Eu sempre Vai. fui muito daquele jeitinho brasileiro. Aham. E aí, aquele jeitinho de chegar no lugar e falei, não, tem que dar aquela lábia, aquela malemolência, aquele jeito, moleque, pra gente conseguir entrar em alguns lugares ou até mesmo conversar com pessoas. Primeira coisa, você fala inglês? Fala português? Fala lá Não. Portugal, alguma coisa assim? Não, Portugal a gente entende. Improvation, né? A gente entende. No começo é um pouco Porque lá tem um embolado. pouquinho de cada pessoa, estrangeiro Sim. de todas as línguas, né? Vou até chegar nesse ponto da parte do inglês. Bora, vai lá então. Mas, quando a gente chegou lá no aeroporto de Portugal, eles sempre falavam, tem que passar pela imigração, tal. Eu falei assim, muito bom. Quando eu vi, tinha uma porta da imigração. Lá quando a gente saiu no aeroporto de Lisboa, a gente olhou a porta de imigração e a porta de saída. Aí eu falei com minha esposa, amor, bora sair por aqui, ó, saída. Aí ela, não, mas tem que passar pela imigração. Eu falei assim, não, se ninguém chamou, não precisa. Vamos pegar a mala e vambora. Aí foi mandando assim, já do jeitinho brasileiro. Não queria esperar a fila ali, foi sair, ninguém falou nada, chamei o táxi e fomos embora. Então nem passamos na imigração, porque a imigração a gente passou na França, que foi uma conexão que nós tivemos. Então já tinha um carimbo da imigração lá. Gente! Aí eu falei, não precisa passar de novo. Porque poderia ter o caso deles embolarem alguma coisa lá e querer mandar a gente de volta. Sim. Porque a gente não foi pra visitar. A gente foi realmente pra morar lá. Já tinha um intuito, Já né? tinha intuito de morar já. Então a gente já tinha uma casa alugada, já tinha tudo. E aí, dali a gente tinha acabado de casar. Eu sempre morei com minha tia e minha avó. Minha mãe viajava muito, então Quer guardanapozinho pra, Sim, por favor. pra limpar? Você viu pra mim? Você só um minutinho. Pode? Ah, show.
Show. E aí, pode continuar. Eu sempre morei com minha tia e minha avó e ela sempre morou com os pais, então a gente nunca morou sozinho. Então eu nunca tive essa chance, essa oportunidade de saber como que é morar a dois. E a gente teve essa experiência em Portugal, onde teve altos e baixos, mas que soubemos aproveitar os altos e baixos que aconteceu lá. E aí, saiu da casa, chegou lá, você foi fazer o quê? Então, na hora que a gente chegou lá, a gente chegou numa cidade chamada Penafiel, no distrito de Porto. E aí nessa cidade ela é muito pacata. É como se fosse como se fosse indo pro interior daqui de Vitória, interior de Guarapari. Interior do interior do interior. Exatamente. Não tinha condução, não tinha muito. Todo mundo lá tem carro, então era muito barato um carro. Quer me dar aqui que eu paro? Obrigado. Aí... Esse é dos mil, já vai lambendo, vai passando assim. Aí volta naquele ponto. Aham. Aham. Aí vai 1, 2, 3 e entra. Uhum. E lá, como todo mundo tinha carro, assim, mais fácil de comprar, então a condução era muito pouca, não tinha muito. E aí a gente acabou tendo um pouco de dificuldade, porque eu consegui um emprego de frentista numa cidade ao lado. Então eu precisava pegar ônibus. E lá era 2 horários, era uma dificuldade, mas a gente foi do jeitinho brasileiro, a gente foi indo e eu consegui um quarto próximo ao trabalho que eu tinha dessa cidade. Então, enquanto você era frentista, sua esposa ficou em casa, conseguiu trabalhar? Não estava conseguindo. Nossa. Aí foi assim, foi um começo... Aí era labuta mesmo, era hein? labuta ali. Aí a gente tava num quarto lá, consegui um quarto que pagava menos da metade do valor que a gente pagava de arrendamento. Sim. E aí conseguiu dar uma respirada. E tava chegando próximo ao verão de Portugal, da Europa lá. Aí um amigo meu que morava no Algarve, que é o outro lado do país de Portugal, convidou a gente pra ir lá. Não, aqui tem muito emprego, vocês vão conseguir trabalhar e tal. Ótimo. Foi aí que a gente foi pro outro lado do país. Atravessamos o país com mala e tudo, televisão pequenininha que eu já tinha comprado, e notebook nas costas, e fomos sarrabuda. Chegamos lá, aí lá no Algarve, em Albufeira, consegui um emprego num resort para fazer concertos de dentro do apartamento do resort, que era porta, vaso sanitário, privado, o que fosse lá, a gente fazia o concerto. Eu trabalhei na manutenção. E esse Pereirão você já sabia lá em Guarapari? Nada, não sabia nada. Lasqueira, aí era lasqueira. Eu não sabia praticamente nada. Aí que falta um papaizinho. Exatamente, ensinar, o que faltou ali. Mas graças a Deus deu conta? Deu conta. Eu, graças a Deus, eu aprendo fácil, né, das coisas. E aí isso me facilitou bastante. Porque aí minha esposa também conseguiu em um resort ao lado, que ela trabalhava como camareira. E aí as coisas começaram a andar. A gente conseguiu começar... Um salário a gente usava para poder pagar as contas, e o outro salário a gente usava para poder guardar e mandava pro Brasil. Pô, que bacana. Menos 6 anos juntos já tiveram uma experiência bacana já, pra contar, muito. Aí chegou num ponto que terminou o verão, aí lá é igual Guarapari. Terminava o verão, morria. Não tinha mais nada. Então a maioria das pessoas foram mandadas embora, tal. E aí eu falei, cara... Tinha um outro amigo meu daqui de Guarapari que me convidou para morar em Viana do Castelo, o Luan. E aí ele falou assim, não, aqui são lugares de fábricas e aqui vocês vão conseguir um emprego bem legal. E aí, beleza. Conseguimos de lá da outra ponta da cidade, do país, conseguimos um emprego para ir para lá. Então a gente largou de novo, juntando tudo, só que eu já tinha comprado um carrinho. Meu primeiro carro em Portugal. Aí você não queria desgrudar o carro, não. Né? Aí foi o meu primeiro carrinho, foi um Fiesta 98. Nossa Senhora. Paguei 465 euros à vista, assim, ó. Compramos um carro, 465 euros. E aí atravessamos o país com um carrinho. Aí, de novo, voltamos de uma ponta do país, voltamos pro lado de Algarve e fomos para Porto. Porto não, para Viana do Castelo, que era divisa com a Espanha. Então atravessamos de novo. Quando a gente atravessou, só foi a gente chegar em Viana do Castelo, o carro morreu, bateu o motor. Pai amado. Nossa, ó, que luta, cara. Foi assim, um perrengue assim, mas foi muito bom. Mas seu humor tava lá, Tava lá, todo feliz, alegre. Você fazia vídeos? Fazia. Assim, época, quando eu cheguei nessa Portugal? parte de Viana do Castelo, eu comecei a fazer umas comédias lá. É mesmo? Eu vi que... Tipo assim, ai meu Deus, olha o que eu tô passando aqui nessa cidade, olha como é que... Exatamente, mostrava tudo já no Instagram, todo mundo acompanhava legal, já. Pra poder saber que
povo é curioso. Eu sou Não, com curioso, eu quero certeza. saber Ah, como é com que é as certeza. coisas. E aí, tudo que eu postava, Você a galera... tá aqui porque eu sou curiosa. Eu te convidei Exatamente. por curiosidade, cara. Eu te vi, eu falei assim, pô, esse menino tem que ir, vir no meu podcast, não tem condições, A gente não é fofoqueiro, a gente é curioso. Não, e você quase não é fofoqueiro, Nada, né? jamais, você já viu, né? Você não é fofoqueiro. Eu gosto de saber das coisas, só não espalho. Você não é fofoqueiro. Na verdade, você chega assim com a água, você deixa a água assim, mas você fica pra ouvir a fofoca. Exatamente. E essa fofoca foi tão boa, eu bebo ainda a água da pessoa ainda. Essa é a sua fofoca. Essa é a fofoca. Aí começou seus vídeos lá assim, começou Exatamente, a produção. através lá. A produção lá que eu vi que tinha uns momentos que a gente tava tranquilo. E logo quando eu cheguei em Viana do Castelo começou a pandemia. Foi aonde que a gente começou a dar os baixos novamente no país. Aí, quando começou a pandemia, minha esposa pegou o Covid. Ela ficou muito ruim também. E aí os dois foram mandados embora da fábrica também, que a gente era imigrantes, então todos foram mandados embora. Aí ficamos 2 meses lá, assim, só dentro de casa. A gente não podia sair lá diferente de casa. daqui, né? Diferente daqui. Pô, a gente via as imagens aqui, eu via assim, churrasco, indo pra praia. Aí a gente dá vontade até de chorar, né? A gente tava em lockdown, de verdade. Teve uma vez que a gente foi no supermercado, e aí a gente chegando lá no supermercado, fizemos as compras, quando a gente saiu, a polícia parou a gente. Aí eu falei assim, o que vocês estão fazendo? Aí eu falei assim, não, fomos no supermercado, porque acabou as coisas em casa, estamos voltando pra casa. Eu falei, não, um faz a lista e o outro vai fazer a compra. Meu Deus! Não tem necessidade de dois irem. Tá vendo o Simples Covid assim. desse jeito. Tá vendo que o Covid, como é que tá matando pessoas. E o Portugal é um país muito velho, de pessoas muito idosos. O índice de maioridade pessoas é muito grande. Então eu falei assim, não, idosos lá é bem se grande. eu ver vocês novamente em 2 assim, eu vou prender vocês, eu vou dar uma multa. Assim, na cara. Falei, tudo bem. A gente chegando em casa, tudo, aí minha esposa já falou, Marcos, não quero mais aqui não, quero voltar pro Brasil, todo mundo tá de boa lá e a gente tá preso aqui. E a gente tava gastando um dinheiro muito grande, porque o dinheiro que a gente mandava pro Brasil, a gente tava com pouco lá. E a renda lá, com as coisas, com as contas, a gente gastava em média ali de 4 mil, 5 mil reais. Quando a gente tava lá. Lá? Quase 5 mil reais revertido em euro. Sim. Porque quando a gente chegou lá, o euro tava 3,50. Lá na pandemia tava 7,80, quase 8 reais. Mas vocês precisavam mandar dinheiro ainda pra não, a gente não suprir mandava. algumas coisas no Brasil? No Brasil não, a gente só mandava pra tá. guardar. Pra guardar. E aí, por alguma emergência, a gente precisasse com certeza, voltar e já tinha alguma coisa. né? Exatamente. Precaução. Muito. E aí a gente foi gastando, passou um mês, gastamos o salário que a gente tinha, depois outro mês, novamente, falei assim, não, eu quero ir embora. Não quero ir embora, não dá. Quando acabar a pandemia, a gente volta. Falei, tudo bem. Quando a gente voltou pro Brasil, a gente pisamos em Guarapari, com um mês ela descobriu que estava grávida. Que se ela soubesse que ela estava grávida, a gente não tinha vindo. Teria ganhado lá, né? Teria ganhado lá, que tem subsídio, tem a todas as ajuda, regalias. todas. Mas só que Deus sabe de todas as coisas. Com certeza. Se eu tivesse ido, eu poderia não ter o meu trabalho que eu tenho hoje, o sucesso que eu tenho hoje na minha cidade. Então, Deus sabe todas as coisas e a gente cria os nossos filhos próximos dos avós. Que isso também é uma coisa maravilhosa. Quem fala que a rede de apoio não é boa é porque não teve. Com certeza, com certeza. Eu sei que eu consigo ter isso, assim, eu sou a prova viva. Então, os meus pais é a base dos meus filhos, de tudo, da minha vida, de tudo. Exatamente. É incrível. Aí, pai, mãe, presente, Nossa só Senhora. pai, só mãe, independente. Exatamente, mas tendo ali, tendo os tios, tendo Com os certeza. amigos mesmo, você vê que... E aí a gente chegou aqui no Guarapari e ela descobriu que estava grávida. E aí eu falei, novo de novo, novo ciclo se inicia. Só que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu um dinheirinho de quando a gente veio de lá pra cá. Então, esse dinheiro a gente conseguiu fazer esse pé de meia, a gente conseguiu comprar um terreninho, alugamos um apartamento na época, mobiliamos o apartamento todo. E também depois ainda a mãe dela deu um terraço da casa dela lá, e foi onde que a gente montou a nossa casa, que a gente não paga aluguel hoje através disso, e temos o nosso terreno. Que bacana, que bacana. Graças a Deus. E agora são 2 filhos? 2 filhos, temos um casal. Um casal, que quase foi lá, né? Exatamente. Quase veio. A Celine foi quase feita lá. Celine? Celine foi feita em Portugal. Só nasceu aqui. Mas foi feita lá. E um brasileirinho aí, né? E um brasileirinho. E ela tem. E ela agora foi feita. eu preciso que você revela pra gente o porquê desse senhor fantástico. Bora lá, vamos né? lá, Vamos lógico, lá com contar certeza. essa história. Então, o Senhor Fantástico é na época de escola, quando ainda não existia o Instagram.
Tinha só o Facebook. E aí, quando lançou o Instagram, uma professora me chamava muito de Fantástico, porque eu sempre gostava de teatro, sempre gostava de ser, assim, ser exuberante, de se apresentar, de se mostrar, de estar ali na frente pra tudo. Prova, eu sou horrível fazer prova. Eu sou horrível. Mas, pra teatro, pra apresentação de trabalho, nossa, eu tirava de letra. Eu gostava de fazer coisa assim, apresentar cartaz, segura o cartaz aí que eu vou apresentar pra nós. Então, tipo, sem vergonha nenhuma. Me dá um microfone aqui, me dá... Timidez? Longe. Zero. Eu acho que quando a gente não tem a timidez, a gente consegue ir em lugares que a gente não imagina. Com certeza. Então, a timidez não leva a gente a nada. Então, quando eu aprendi isso, já era. Então, isso... Aí acabou que minha professora me chamava muito de Fantástico, Fantástico. E aí, quando surgiu o Instagram, eu tentava botar Marcos Rodrigo. E sempre aparecia Marcos Rodrigo 92, Marcos Rodrigo ponto alguma coisa. E eu não queria, eu queria deixar só Marcos Rodrigo. Aí eu falei, quer saber? Vou colocar lá subtítulo embaixo, Marcos Rodrigo. E em cima, que é o nick mesmo, eu vou botar o Senhor Fantástico. Aí eu falei, vou só botar. Vai criar o Instagram. Aí deu certo, e ficou. Mas só que eu não mexia no Instagram. E ficou lá. E era só o Facebook. Facebook era Marcos Rodrigo normal, tal. Me chamam de Marquinhos, porque de futebol. Eu sempre gostei de futebol, até joguei futebol. Fui federado lá em Portugal. Ganhei uma grana lá trabalhando, jogando também futebol lá também. Na época que você estava lá com sua esposa. Isso aí. Então eu trabalhava de madrugada nessa fábrica, de 10 da noite às 6 da manhã. E jogava bola, treinava de 7 até as 9. 7 da noite a 9 da noite, tomava banho e ia trabalhar. E jogava aos finais de semana. E aí tinha uma ajuda de custo e tal, era muito legal. Tipo, isso foi muito bom também, uma parte da minha vida que eu consegui realizar um sonho muito grande, que era ser jogador. Não foi profissional, mas eu consegui federar. É um amadorzinho que foi um profissional pra exatamente, você, né? pra mim de foi. Coração não, é do o que coração, vale, né? sim. Nós chegava lá, tinha gente já com as roupas, com a chuteira, tinha um massagista. Nossa, eu me senti um profissional, então bati pelo menos. Então aí aquele senhor fantástico realmente veio no momento onde você realmente decidiu trabalhar na internet? Aí, quando o Senhor Fantástico ele tava ali, quando todo mundo começou a migrar do Facebook pro Instagram, com o meu Facebook pro Instagram, eu comecei. Falei assim, vou deixar. Não vou trocar, deixar o Seu Fantástico. E aí as pessoas começaram a me chamar de Fantástico. E virou um apelido. E aí eu falei, caramba. Legal, né? Aí quando eu voltei de Portugal pra Guarapari, aí em Guarapari eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um personagem. E aí nesse personagem eu vou deixar o Seu Fantástico. Eu vou fazer uns vídeos engraçados. E através desses vídeos engraçados, eu vou ser um personagem. Só um momentinho. Eu preciso falar uma coisa que a produção me falou agora e eu preciso te mostrar. Telinha. Por favor. Vamos lá. Não sei o que é, vamos descobrir juntos. Vamos descobrir, por favor. Adoro surpresa. No 1, no 2, no 3, não sei quanto. Tchananã. Vamos lá. Fala, Seu Fantástico, passando aqui para tirar essa dúvida que a maioria das pessoas tem, se você tem ou não tem um irmão. E como muita gente me para ficar me confundindo com você, né? Eu acho que é a melhor hora para poder explicar tudo, para parar essa confusão. Sim, o Senhor Fantástico tem irmãos gêmeos, e esse irmão gêmeo sou eu. Eu sei que vocês ficaram chocados, peraí. Nossos pais ainda não se separaram há alguns anos atrás, que eu não vou revelar a idade, peraí. E para não ter uma discussão de quem vai ficar com qual filho, minha mãe teve gêmeos, óbvio, que é eu e o Seu Fantástico. Então, eu acabei ficando com meu pai e ele acabou ficando com minha mãe. Só que quando aconteceu isso, eu morava na Bahia. E ele e o Seu Fantástico ficou aqui no estado do Espírito Santo. Só que aconteceu de eu vir pra cá, entendeu? E, querendo ou não... Acabou? Tá tão interessante a história. Tem outro. Rapaz, mas parece mesmo, velho. Mas é seu irmão? Parece. Vai ver. Então pra ele tá porque você é parecido. Sim, gente, a gente é parecido porque nós somos irmãos. A gente ainda não teve um encontro e tal. Pessoalmente, a gente conversa. Já é bom que ele é flamenguista, né? Então. Ele preferiu esconder. Aí ele viu essa especulação de que tem irmão que não tem porque ele quer ir na jumenta, entendeu? Por isso que ele queria isso. Então já para acrescentar esse mistério. Eu e o Seu Fantástico somos irmãos, sim. Irmãos. Muito bom. Irmãos. Fala, Seu Fantástico, passando aqui pra dizer que isso foi uma grande brincadeira. Eu sou o Jota, amigo da Patrícia.
Ela mostrou um vídeo eu sei, e falou assim, nossa, você parece muito com o seu Fantástico. Parece e tal. mesmo, velho. Vamos gravar uma brincadeira. Até o bigode, até o bigode. Eu amei. E eu tô acompanhando seus vídeos assim, achei super bacana. E é sobre isso. É sobre isso. E é sobre isso. Que massa. Gostou? Pô, Jota, tamo junto. Jota Juventude. Vamos se encontrar. Gostei, cara. Parece bastante, cara. Muito. Rapaz, até o bigodinho Até mesmo. o bigodinho, rapaz. Esse menino É porque eu tirei isso aqui, velho. Não, e Se eu eu te deixasse, você irmão gêmeo mesmo. Não, deixa eu te contar uma coisa. Ele frequenta a minha casa. Ele é amigo. Sério? Sim, ele vai estar na minha casa todo final de Mas tu semana. nem precisava me chamar, não. Só trazer ele aqui. Você falar que é seu fantástico, não, mas tava certo. eu intimei pra ele vir aqui hoje, que ele é professor de dança. Aham. Mas hoje ele estaria na Serra, fazendo, sim. né, ganhando o cachezinho dele Aham. lá. Mas eu falei, você precisa retirar isso, como é que chama? Essa barbicha. Essa barbicha pra gravar. Ele, tia, eu não vou gravar. Eu falei assim, você está intimado a gravar, porque se você não gravar, você não vai pisar na minha casa mais. Você não vai pisar, porque agora que eu quero que você grave pra eu interagir com o menino lá pra Com mostrar que certeza. ele tem um irmão gêmeo. Tia, ele vai gravar. Eu falei assim, vai gravar, cara, você tem que mostrar. Você gostou? Não, adorei. E tem aquele negócio, né, que a gente fala que... É aquele negócio que a gente tem duas pessoas que parecem muito com a gente Vocês no são mundo. incríveis. Caraca, velho. Eu mostrei antes de trazer pra você assistir quem Não, eu é usava ele. aparelho também, né? Não, Também eu quando- mostrei tudo, vocês não sabem, você não viu o print. Tem um print aí, produção deles de ontem? Eu mostrei o print de vocês dois de camisa de Flamengo sem querer ontem. Eu printei e Gente. mostrei pra produção. Falei assim, gente, tá os dois de camisa de Flamengo sem querer. Ó, ontem, Aham. ele ontem dançando e você ontem também. Também. Eu falei assim, ó, eles são irmãos gêmeos. Eles, Cara. olha lá, os dois ontem. Parece, velho. Ó, olha, gente, Gente. nossa próxima rodadinha de bate-papo aqui, ele vai vir, tá? Adorei, Olha lá, cara. Olha vocês. Parece. Aí eu te falo. Ele vai ter que me ensinar uns passos de dança também, Aí então. eu falei com ele, se você precisa vir. Aqui, gente, vocês são incríveis. Vocês dois, se vocês fizerem. Não, nós somos fantásticos. E ele é um fantástico também. Nós somos fantásticos. Adorei, cara. Jota, um prazer, cara. Eu quero te conhecer pessoalmente. Vai. E você me passar uns passinhos de dança aí que eu tô precisando ter uns conteúdos diferentes no meu perfil também. Vai ter muito. Muito. Irado. Gostou? Adorei. Muito aí. obrigado Pela vibezinha, esse né? toquezinho da gente, ó. É aqui, ó. Ah, é? É, assim, Nossa, ó. sou muito feminina, né? Entendeu? Tem que ser. Não, ó, esse é o. Quando o seu Fantástico vai se complementar, é aqui, ó. Hã? Ai, É, que pronto chique, aí, gente. ó. Então vamos fazer o contrário pra mostrar minhas unhas? Vamos. Ah, Vou mostrar meu relógio que minha esposa me deu. Fala pra mim de uma viagem aí que você falou, que começou nos bastidores, mas eu não quis saber. Uma outra viagem sem ser Portugal. Não. Você foi? A gente foi de Portugal mesmo. Não, Você uma outra viagem que você comentou? você puxou da Irlanda? É. Não fui lá, não. Foi eu não, foi outra pessoa. Foi Jota. Jota. Foi meu irmão gêmeo aqui que. Foi quem que foi na Irlanda, então? Jota, a próxima vez você me leva junto, tá? Senão eu vou falar com o painho. Olha só, hein? Tô chateado não? com você, não. Ele não foi eu. Poxa vida. Mas eu tive outras viagens aqui dentro do Brasil também que eu fiquei muito, assim, encantado. Quais? Que a gente foi pra Cabo Você mais Frio, gostou? assim, foi uma... que eu levei, foi a primeira vez que eu viajei com minha família. Tipo assim, minha família é muito de sempre estar dentro de casa. Minha avó e minha tia não era muito sair. E teve a oportunidade, há pouco tempo, tem uns 2 meses, eu acho, que a gente foi pra Cabo Frio, mas foi toda a família. Minha esposa, meus filhos, aí foi minha mãe, minha tia, minha avó, meu irmão, meus primos. Então, tipo assim, Pegou a farofa, toda. colocou no bolo. aí a gente juntou todo mundo no Hotel Malibu lá. Nossa, eu vou falar sobre esse hotel que foi Pode maravilhoso. contar tudo. Nossa, um hotel de frente pra praia. A gente pagou, eu pensei que era um preço assim, exorbitante, mas que a gente foi pagar, pagamos um preço de boa, acessível e ainda pra ajudar a café da manhã e almoço junto ainda. Nossa, aí não Aí tem eu como falei, não, né? gente, um café maravilhoso, almoço melhor ainda. A gente só se preocupava em à noite. À noite a gente nem ia jantar, a gente ia Curtir. um lanche, curtir, Passear. Exatamente. Então foi tipo assim, foi uma viagem que inesquecível. Essa de Cabo Frio pra mim foi uma das melhores porque minha família toda estava lá. Então eu acho que essa viagem foi... E hoje, qual a profissão que você realmente se considera? Hoje eu sou influenciador digital. Hoje eu não falo que eu sou blogueiro, eu sou influenciador digital porque eu influencio as pessoas a conhecer as marcas que eu trabalho. As marcas que eu divulgo lá em Guarapari. É mesmo? E a pergunta que eu te faço, olhando dentro dos seus olhos,
Não é pergunta de 1 milhão. Que pena. Mas poderia ser, né? Poderia. Você Hoje tem cara você- de rica, tá? Eu tenho cara de rica? Tem, eu gostei. Esse Peraí. cabelo seu mostrou, falei assim, nossa, essa mulher Nossa, sou rica. é do cobre e do ouro. Olha só. Nossa senhora, adorei. Eu tenho cara de rica? Todo Tem. mundo fala. Faz cara de rica. Fala cara de rica? Peraí. Dá um close na câmera, vai lá. Meu Deus do céu, aumenta o cachê dela, pelo amor de Deus, gente. Cara de rica, né? Cara de rica, parabéns. Pergunta de 1 milhão pra você. Conte. Hoje você sobrevive só Me- do digital? Sim, isso já tenho há 3 anos. Olha, meu cara, esse negócio tá indo pra lá, gente. Peraí, o mineirês. Hoje eu vou perguntar novamente. Novamente, Com a vamos cara lá. de rica. Vamos lá. Meu cabelo tá bom? Tá ótimo. Ótimo. Parabéns. Hoje você, doutor Senhor Fantástico, você sobrevive somente do digital influencer? Sim, hoje eu me sobrevivo através do trabalho digital influencer, isso há 3 anos. Aí, inclusive, hoje eu tenho uma equipe junto comigo, que trabalha comigo, que é a Sabrine, tá aqui junto com a gente. Parabéns, Sabrina. Ela anda comigo, de segunda a sexta, ou quando eu preciso fazer algum trabalho extra, ela tá comigo me ajudando nas gravações, edições e trazer esse ar de profissionalismo quando a gente vai divulgar a marca. Porque eu acho que o dinheiro que a empresa disponibiliza para poder ter eu na empresa, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, trazer sempre o melhor. Então eu faço isso e quando a empresa vê que eu tenho uma câmera boa, um microfone profissional e quando eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ele não precisa tirar um funcionário dele para poder estar me Muito gravando. bacana, né? Isso Então, aí eu é tenho demais, ela, né? Então tenho ela que faz isso e eu consigo agregar valores através disso também. E através dela você também tem uma assessora, né? Tenho a Tainá também, que ela toma conta do meu perfil e também fecha os contratos. Quando a pessoa vai conversar, quer saber sobre valores, sobre como eu trabalho, eu passo tudo para ela porque eu odeio deixar de responder os outros. Muito bacana, Eu né? odeio. Isso, Se eu quando vejo o responde meu tudo. direct com alguma coisa lá, eu tento responder todo mundo. Porque a pessoa teve o trabalho de mandar uma mensagem pra mim. Então o mínimo que eu tenho que fazer é respondê-la. Com certeza. Então eu tenho a Tainá hoje pra poder pelo menos responder e ver se é algo profissional. Se for algo pessoal, ela me avisa. Marcos, fulano tá te mandando mensagem, algo pessoal, responde lá, por favor. Se você não tem a reciprocidade com a pessoa que está te procurando, como é que você quer ser alguém? Exatamente. Até porque o meu trabalho, eu dependo das pessoas. Somos Então, nós que fazemos vocês. Exatamente, né? exatamente. Então é recíproco. Enquanto eu faço um vídeo e aí as pessoas curtem, comentam, compartilham. Então isso mostra que está sendo uma via de mão dupla. Então isso me incentiva a querer fazer mais vídeos para poder trazer um pouco de alegria para esse mundo conturbado. Nossa, é muito bacana isso, né? Muito bacana. Mas no início não foi fácil, né? No Não. início você pegava cachezinho. Nunca fazia, é fácil. Fazia de graça. permuta. Fazia permuta, fazia de graça. O negócio é estar visto. Quem não é visto não é lembrado. Mas hoje você ainda faz permuta? Bem Seja difícil. sincero. Bem difícil. Mas bem difícil. ainda pode acontecer. Ainda de pode acontecer fazer uma dependendo da situação, do que Hoje eu preciso. você pode escolher, né? Exatamente. Se você quer ou não. Exatamente. Por exemplo, vamos botar um exemplo. Eu tô precisando fazer uma limpeza de sofá. Eu ia pagar por aquilo. Se for E a viável pessoa pra você, fala, né? exatamente. A pessoa fala, não, divulga pra mim que eu limpo pra você. Eu falei, beleza, já ia gastar com aquilo. Então, é uma coisa que eu preciso. Mas se você chega e fala assim comigo, Marcos, eu vou te mandar um açaí e você divulga lá pra mim. Não é assim. Não é assim Porque que isso não vai funciona. fazer falta se eu não tomar o açaí. Caramba, Entendeu? Então a gente tem que entendi. ponderar nas coisas que estão acontecendo. Então, hoje meu trabalho não foi... Hoje, o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu desenvolvi, o tanto que eu estudei, foi para que hoje eu possa ter essa possibilidade de escolher do que eu quero divulgar ou não. E tem muitas pessoas que te chamam no direct querendo mandar coisinhas pra você Sim, divulgar, coisinhas. Muito, coisinhas. Mas aí eu até falo com todos que agora sim, que você que tá assistindo, Sim. aprenda a abordar o seu influenciador. Com isso você consegue ganhar muitas coisas. Exemplo. Cita um exemplo Vou pras te mandar um açaí e você divulga pra mim? Nossa, assim Agora, também olha não, a diferença, né? olha a Vai. diferença. Vai falar agora, olá, seu fantástico, tudo bem? Me chamo Patrícia, eu tenho um açaí que eu tô começando agora, não tenho muitas condições para poder pagar o seu trabalho, mas eu adoro ele, eu te sigo, pode conferir que eu curto, comento seus vídeos. Então, mas eu queria ter a possibilidade de você poder me ajudar. Teria como? Pô, Nossa, já te ganhou logo de cara. me manda, filho, eu vou tomar o açaí seu de graça. Já te ganhou logo Exatamente, de cara. é como você fala com a pessoa. Mas isso eu não levo isso pro ser influenciador, mas é pra vida. É sobre isso. É sobre isso. É pra vida, não tem Entendeu? condições. Eu acho que como você aborda as pessoas, fulano, pô, Patrícia tem cara de rica, a Sabrina tem cara de pobre. Eu vou tratar ela diferente porque Sobrou pra você, hein? eu vou tratar ela diferente porque ela tem cara de pobre, mas aí Não é? ela pode ter o dinheiro e você não. E aí?
Então, quando você consegue entender que ser humano é a mesma coisa, todo mundo é igual, independente de como ela tá, se ela tá bonita, se ela tá feia, se ela tá arrumada, se ela tá desarrumada, e você trata ela igual, independente, você consegue abrir portas que você nem imagina que seriam abertas. É verdade. E Deus conduz também, né? Sim. Deus conduz a gente para as pessoas certas. Às E- vezes aquele empreendedor que ele tá bem lá embaixo, no início, precisando de uma porta para ser, assim, simplesmente assim, observado. Deus sabe de todas as coisas. Sim. Ele te leva, ele é capaz de te levar Não, lá eu no entreguei. local assim que você menos espera. Exatamente. Entendeu? Eu entreguei. Hoje, eu te falo que eu já entreguei, tipo assim, eu já divulguei pela humildade. Vou falar pela humildade que eu tenho, que eu sei que eu tenho, com todos, falando todo. Eu já divulguei a Coca-Cola, já fui embaixador da Fiat na cidade. Hoje eu sou embaixador da Koenig em Guarapari. Hoje eu sou embaixador da UVV em Guarapari. Então, Sobre a UVV, eu ainda ia te não, vamos perguntar, chegar, mas vamos daqui chegar a pouco- lá. daqui a pouco nós chega lá. Mas tudo isso é em prol que eu sou. Hoje eu sou católico. Há alguns anos eu sou católico. E quando eu entendi que eu poderia entregar minha vida para Cristo e isso ia mudar minha vida, realmente aconteceu. Oh, que bacana. Então, Nossa. todos os dias. Sabrina, como é que é o bom dia nosso? Bom dia com Jesus. Ó, chega a arrepiar. Nossa, que lindo. Aí todo dia eu falo com ela, ou com quem acorda primeiro, manda um pro outro. E a gente Entre tem a nossa- vocês. Entre a gente ou com todo mundo. grupo, Todo mundo que eu todo falo. mundo. Onde eu chego com as pessoas, bom dia. A primeira fala que eu tenho é bom dia com Então Jesus. repete comigo que você não me deu boa tarde com Jesus. Tá vendo? Tá vendo? Gente, boa Continua. tarde com Jesus. Isso. Boa Que tarde. podemos ter um final de semana fantástico. Amém. Boa tarde com Jesus. Entregamos Amém. pra Deus, agora o resto ele Isso faz. aí. Então é mais ou menos isso. Minha oração, mas vocês estavam em minha oração logo quando eu acordei. Então quem assiste meus stories, vê que quando eu tô falando nos stories, tem sempre um louvor no fundo. Porque eu ligo a Alexa, deixo o louvor tocando, meus filhos estão dormindo, mas no subconsciente deles estão ouvindo esse louvor Que que tá legal, acontecendo. gente. Que lindo. Então é isso. Eu trago algumas frases que eu ouço, medito, ouço a palavra do dia e tento transformar com minhas palavras para a rede social. O que eu mais gosto de assistir nos seus stories é que você tá no meio lá das pessoas, tá fazendo seu marketing, tá tudo, mas quando você está em casa, você realmente está em casa, você coloca seus filhos brincando debaixo da mesa, Aham. coloca os lençóis, você realmente cria um ambiente com seus filhos, com a sua Exatamente. esposa, então você é muito simples. Muito. Você mostra o seu cotidiano dentro de casa, literalmente a vida como ela é. Exatamente, é Então, sobre isso. é sobre isso, a vida como ela é. Aí porque muita gente, ela faz um papel fora e um papel dentro. Você não, você coloca real, você não manda lá fora e lá dentro é outro. Não, você não importa se a sua casa é 1 milhão ou 100 mil, você coloca a sua casa lá, ó, a cara tapa. Exatamente. Seus filhos brincando do jeito que é, Do jeito que estão debaixo da cadeira, do jeito que acordando. tá acordando, e isso é muito engraçado. É o Exatamente. que você é, sua vida real e ponto. Não, exatamente, até porque... Sua esposa mal-humorada. Nossa, eu gosto, adoro deixar ela nervosa, mostrar. E ela tá se soltando mais agora. Mas eu acho que a essência de ser um bom influenciador é isso. É você ser a mesma pessoa que você é, não só em frente à câmera, mas atrás também. Então, dentro da cidade, como Guarapari é pequeno, todo mundo se conhece. Então, eu tô andando na rua, lá no centro de Guarapari, e do nada a pessoa, você é fantástico, opa, bom dia, grito no meio da rua. E falo, porque é isso que tem que ser. É essa alegria, mostrar que também sou alegre fora das câmeras. Com certeza. Então a pessoa para falar comigo, eu posso estar fazendo o que for, posso estar gravando, a gente está gravando. Direto quando eu estou fazendo um provador, principalmente na Koenig, que é na frente na rua do shopping mesmo, Aham. eu faço na frente da loja. E aí as pessoas passam, Sempre, falam buzina, comigo, né? Buzinar é demais. para de falar. Eu já vi você fazendo provador lá, já, aham. várias vezes. E eu grito mesmo, e as pessoas pararam e falam assim, nossa, tá tão bonito, pô, obrigado, vem cá, a gente conversa, troca uma ideia, porque é isso. Mesmo se a pessoa não me seguia naquele momento, ele vai passar a seguir porque ele viu que eu sou diferente, não sou diferente de como eu sou em frente à câmera ou atrás. Então, essa é a essência. E quando eu trago pra minha família, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu não tive pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos. Então, eu não tive essa essência de pai. Então, eu falei, quando eu tiver um filho, ele vai ser muito bem tratado, vai ser tudo do que eu desejava quando eu era criança, eu vou fazer com eles quando eles... Mas E você tá eu batendo na pode mesa, pensar- proibido pelo Rogério. Mas não tem problema, mas você... Desculpa, Rogério. Desculpa, meu parceiro. Foi um erro meu aqui. Mas você fala, já bateu na tecla 2 ou 3 vezes aqui durante o podcast que não teve pai, mas você ainda tem pai, porque o pai está no seu coração e além de estar no seu coração, você fala dele o tempo todo, você cresceu com ele e você é pai hoje e ainda por esse sentimento de você
achar que não tem pai, você é um pai maravilhoso, porque o seu pai te ensinou a ser um pai de verdade. Exatamente. E é sobre isso. E é sobre isso. Não é? Exatamente. Então, aquele pai que você acha que não teve, você se tornou o pai que você não tinha. Sim, até mesmo pelo fato de, quando ele, mesmo ele falecendo, que foi infelizmente ele faleceu de diabetes, ele deixou algo pra mim também, porque ele trabalhava. Então, quando ele faleceu, eu tive um auxílio dele até meus 21 anos, até entrar na faculdade. Então, eu tive esse auxílio dele para poder ter, pelo menos, essa adolescência, juventude, um pouco da juventude, não deixado de lado. Então, eu e minha mãe teve essa ajuda também dele mesmo depois de ele falecendo. Então, eu sou eternamente grato. Qual o legado que seu pai deixa para você? Uma palavra rápida. Uma. Seja grato. Agora eu te dou uma. Que ele deixou para você, sabe o quê? Muito amor no seu coração. Muito. Porque você realmente se veste no seu pai para conseguir ser um pai para seus filhos. Sim, exatamente. Então, assim, eu deixo de fazer muitas coisas para mim, pra gente ter para eles. E Sabrina hoje anda comigo muito, ela vê que eu sou muito coração. Eu tento trazer o máximo, porque quando eu estava no começo, eu queria muito que as pessoas pudessem me ajudar. E quando a gente começa, independente não só de influenciador, mas de trabalho, é muito difícil, é muito difícil. O começo é árduo. Exatamente. O começo a gente chora, o começo é complicado demais. Exatamente, mas teve gente que, tipo assim, no começo já teve a ajuda de alguém que aí conseguiu crescer rápido, mas ali foi a sorte dele. Eu sei que a minha sorte vai chegar. Então eu luto todos os dias através disso, de um trabalho bem feito, de uma comédia bem estudada para ser representada e atuada melhor. Então eu sei que quando essa oportunidade vir, eu estou preparado. Hoje eu e Sabrina estudamos publicidade e propaganda. É outra coisa que a gente dá um VV. Então daqui a pouco a gente volta nessa VV. Então é algo que a gente se prepara. Também tem o stand-up aí, que eu acho que eu também já ouvi falar de stand-up. É muita coisa, gente. Eu acho é muita coisinha. Exatamente. Estamos indo. Uma hora acho que vai ser pouco a gente começar. Mas são coisinhas que a gente vai agregando no nosso currículo, que a gente vai se soltando, vai sendo mais alegre, vai sendo mais divertido, vai sendo mais profissional. Então hoje eu vivo disso. E cresci através desse trabalho de influenciador. Aqui, não tem um cursinho digital aí, não? Pra comprar, não? Vamos fazer um e-book aí pra poder ensinar como é ser um bom influenciador. Mas tem um cursinho digital do Beabá mesmo. Do Beabá, exatamente. O que fazer isso, como fazer. Rapaz, é muita coisa. Muito. Vocês estudam uma comédia? Aham. E aí tem uma coisa. Quando eu comecei, eu pensava, como que eu posso ser um bom influenciador? Porque já tem muitos no mercado. Aqui na nossa cidade, no Brasil todo. Mas na nossa cidade tem aqueles ali. Eu via que ninguém fazia edição de vídeo. E aí eu falei, eu preciso aprender edição de vídeo. Eu aprendi. E aí os meus propagandas, os meus comerciais eram diferentes do deles. Que todo mundo fazia, ei gente, eu tô aqui agora nessa loja. Sempre selfie. Sempre selfie. E eu já era o contrário. Selfie não, sempre câmera frontal mesmo, selfie mesmo, aí, né? E quando eu chegava nas empresas, eu pedia pra alguém me gravar. E aí eu apresentava com 0.5, então eu ampliava mais as imagens, fazia uma edição, Nossa, mas tá perfeito, as suas... Isso, hoje o seu marketing tá hoje eu vou falar que Nossa. Realmente eu consigo trazer algo bem diferente dos iguais. É isso... Você consegue trazer a credibilidade pro comércio onde você está hoje. Exatamente. Você leva a credibilidade pro produto no qual você tá realmente vestindo ou realmente mostrando, pegando lá, né? Um exemplo, eu acho que o material de construção que você sempre se encontra lá no JB. Pô, aquele é muito bacana lá onde você faz. É bacana demais. É maravilhoso. Primeiro que o rapaz que faz com você já é comédia, né? Sim, o Rony, ele é um cara, não tem como. Então, assim... Já é dado também, já igual é dado, assim. eu já conheço ele pessoalmente, já é dado. Mas, então, quando você faz aquele lá, é comédia. Então, assim, a credibilidade que dá quando você chega e você realmente já mudou. Você não mudou quem é você, o seu eu não mudou. Mas a sua forma de... se prostrar. De prostrar mediante as câmeras, como profissional, mudou demais a conta. Demais a conta. É isso aí mesmo. Pode dizer que já mudou. É sobre isso. Gente, eu não sei fazer assim, né? Mas mudou demais a conta, porque eu sou anônima pra você. Sim. Anônima aqui hoje que você está me conhecendo. Certo. Mas eu te conheço há anos de Guarapari.
Então, assim, eu te sigo há anos, desde a época de Jordão Bacana, lá, cara. vocês andando. Olha Jordão só. foi pra Portugal também? Sim, foi foi pra com Portugal você? também. Não, Foi foi, junto? foi depois. Depois que eu voltei pra cá, depois ele foi. Então, Mas desde, ele é um desde cara... aquela época lá. Sim, e ele foi um cara que me ajudou muito no começo. Era um cara que me ajudava, comprava as ideias dos vídeos de comédia, que eu falava, eu vi uns vídeos de barbeiro e eu falei, cara, a gente precisa fazer isso aqui. Ele, Ô, eu "Não, vamos pra amava cima." seus vídeos. Nossa, eu nossos- achava que eram os melhores do... eu achava que colava demais quando você chegava pra cortar o cabelo lá. Nossa, Sim. foram os melhores. Não, era... Foi naquela época que você iniciou. Sim, foi bem no começo ali. Ele cortava o cabelo até ir lá em casa, era a época de pandemia ainda. Oh, eu gostava demais da Nossa, conta. Parabéns, tá? Eu tenho um carinho muito gigante pro Jordan. A gente, depois ele tentou, hoje ele deixou a barbearia dele um pouco mais clean. Então ele não grava comédia, ele grava Ai, mais não mais sabia. visto pro corte mesmo, Tá algo mais voltado mais pro profissional, profissional dele. mais focado nisso. E aí tem outra barbearia que hoje eu tô, que também é de um amigo meu, da Cadmus, o Ilgni, que a gente é amigo desde criança também. O Ilgni. Ilgni Cadmo, Lá do São Gabriel? São Gabriel, ele mesmo. Poxa vida! É, ia tá em casa. Na rua da minha irmã, não Sério? sabia. Aí, Podia... ó. Nossa, se eu Tá soubesse, vendo? eu ia lá. Tá vendo aí, ó? Pedir ele um Um spoilerzinho. alguma coisazinha dele, não acredito. Aí Na eu tô rua da gravando, minha irmã. aí eu tô gravando com ele agora. Aí ele tem uma barbearia também na Praia do Morro, em frente à Pracinha da Paz ali. E aí eu gravo lá com os barbeiros dele e tá crescendo também. A galera tá gostando também. Mas são coisas que a vida... Você não quer ir lá gravar no meu estúdio, não? Ah, tô Podemos- brincando. Vou deixar o cabelo crescer um pouquinho Vai e lá nós pra vamos gravar lá. fazer o seu pezinho assim, ó. Exatamente. É sobre isso, É né? sobre isso, tá vendo? Então são várias comédias que são coisas que a gente traz que... Uma coisa que eu desbloqueei também muito na cidade foi em relação à comédia. Que muitas empresas não gostavam de usar um influenciador, não gostavam de gravar uma comédia, pensava que era só comercial. E aí quando eu mostrei que quando a gente junta a comédia com um comercial, é gostoso de ser O cabelo assistido. tá bonito, que eu não tô me enxergando, não. Não, tá bonito, tá bonito. Vai, fala. Tá bonito, tá bonito. Então quando a gente junta esses dois, da comédia, um pouco de alegria e trazendo também um pouco do comercial, a gente consegue unir os dois e deixar bem profissional e bem divertido. Eu segui várias blogueiras de lá. Blogueiras e blogueiros. Aham. E eu percebia que eram tudo muito Engessado. engessado. Uhum. Tudo que um fazia, o outro fazia. E acaba que enjoava. Aham. Nossa, eu olhava assim, nossa, tudo que um tá fazendo, o outro tava na mesma sequência. Esse é meu maior medo. E assim, ai, cara, ó, sinceridade, é chato. Ó, tá chato, tá, gente? Vamos mudar o ritmo aí, ó, pelo amor de Deus. Tá chato demais a conta. Exatamente. E ainda, Guarapari tem disso. Ainda eles continuam na mesma pegada. Se uma menina vai fazer uma blogueira, vai continuar a mesma coisa. Exatamente. Ô, gente, não quero fofocar, não. Vamos deixar a vida deles pra lá, né? Vamos fazer nossa comédia? Vamos fazer nossa comédia? Vamos, é sobre isso. Olha, vamos juntar mais uma vez em outra oportunidade, trazer aqui uma rodinha de mais duas pessoas pra gente fazer uma roda de bate-papo. Com certeza. Topa. Eu até falo com você que tem uma parceira minha que grava muito junto Quem? comigo, que é a Jéssica Cosmo. Pô, legal. E ela é modelo plus size. Legal. Então ela traz algo diferente e também ela entendeu essa virada de chave de poder ter uma divulgação diferenciada com um microfone, com uma câmera mais distante e fazer um pouco de humor também, trazer um pouco do dia a dia diferente. Então ela também é uma pessoa que me agregou a crescer mais e acabo ajudando ela a crescer também. Então a gente foi crescendo junto aí na cidade. Pô, vamos gravar então, vamos Sim. marcar, vamos chamar ela aí. Vamos sim, pra você gente vai fazer adorar junto. conhecer ela. É, fechou então. Olha, eu tô assim, encantada com você. Eu já era encantada com você, assim, com todo o respeito, Sim, né? sim, Assim, claro. encantada com todo o seu trabalho, que você. Legal. O que você entrega pra gente nas redes sociais é maravilhoso. Obrigado. Seu conteúdo é espontâneo. E você me lembra muito meu filho, na espontaneidade. Eu vou mandar um link do meu filho pra você, Sim, por o favor, Elson. vou seguir ele. Cara, meu filho, assim, eu olho pra ele, eu começo a brigar com meu filho, a dar uma moral nele. Daqui a pouco ele tá me dando lição de moral, que eu tô rindo dele. Ele fala assim, mãe, você não sabe nem que você é mãe. Nossa, nem falo. Tem hora que meus filhos fazem um negócio. Nossa, meu filho tá com uma mania de querer xingar uma palavra. Ah. E aí quando ele solta, eu fico assim, ó. Aí eu viro e tal, foi. José não pode. E ele tem 1 ano e 11 meses. Então, tipo assim, são coisas que ele vê a gente brincando, conversando, sendo solto. E ele quer ser descolado também. Ele e minha filha, quando eu ligo a câmera, eles já ficam doidos. Ele já fica todo serelepe, assim, já querendo se aparecer. Então, eles estão indo também nessa mesma pegada. A minha filha também já quer. Tem um negocinho no YouTube dela. No YouTube lá também. Que canal. Um canalzinho que chama Celine Fantástica. Que ela quer fazer coisas infantis também. Que ela tem 4 anos, né? Então ela... Rapaz, vou falar pra você que minha sobrinha tá com 10 anos, ela bateu 100 mil inscritos agora esse mês.
Ah, que massa, parabéns. 100 mil. cara. Ela não sabe agora como dar direcionamento. Aham. Meu negócio tá voando aqui, gente. Tá rodando, aqui. tá Eu tô rodando. segurando aqui. E tá indo também, mas é isso aí. Você, assim, começar. eu olho pra você assim, eu vejo meu filho, é muito bacana. Sim. E eu quero falar um negócio com você, Patrícia, que você vai guardar pro seu coração. Que daqui pra frente você vai sempre pensar assim, toda vez que você acordar, você vai falar bem assim, cara, hoje eu tenho essa quantidade de seguidores, hoje eu quero crescer, hoje eu tenho essa quantidade de clientes, hoje eu tenho esses números, mas amanhã eu vou ter, o que eu preciso fazer? Ah, preciso fazer tal coisa? Ah, mas aqui dali, não sei se eu faço, será que eu não tenho coragem pra aquilo? Aí você vai botar no seu coração, o não eu já tenho. Eu já tenho, né? Vou correr atrás do sim. O não eu já tenho. Guarda isso. Cara, carro parado não faz frete. Não adianta. Não adianta você ter vergonha. Não adianta você ter coisas que vai falar assim, que daqui a pessoa vai falar mal de mim. Dane-se. Vai pra cima. Porque quem faz o seu é você mesmo. Então hoje eu consigo viajar com minha família. Vocês não noção, ano passado a gente viajou 5 vezes. Que bacana, parabéns. A gente conseguiu viajar, tipo assim, não na família toda, mas tipo Sim, assim, não eu importa. viajei com meus amigos. A gente foi no Maracanã, foi no Rio, deu uma volta e tal. Aham. Viajei com minha esposa pra uma cidade. Depois eu e ela viajamos pra São Paulo. Depois viajamos com nossos filhos. Viajamos pra outro lugar com os nossos filhos. Então, tipo assim, isso através do fruto do trabalho. Eu falo que hoje eu sou muito grato pelo que eu tenho. Quero mais? Muito mais. Eu sei o quanto eu trabalho por isso. Por isso que hoje a gente faz a faculdade de publicidade e propaganda. Ah, você faz? Eu e ela fazemos lá na que UVV. bacana, que show. Como eu sou embaixador da UVV... Vocês vêm pra cá todos? Não, a gente faço o EAD, faço a distância. Sim, show. Como tem um polo lá em Guarapari... Desculpa. Como tem um polo lá em Guarapari, aí eu sou embaixador de lá, e aí eu tenho... É muita coisa pra contar, né? Tem muita coisa. E aí, como eu sou embaixador de lá, eu também estudo a publicidade e propaganda para falar o quão bom é. E eu quero desfrutar a oportunidade. Porque como eu não tenho tempo de ir para a sala de aula, eu tenho um tempo também para poder a gente conseguir 1 horinha, 2, sentar lá no computador, estudar e fazer as atividades e depois fazer as provas também. Então, facilita, porque daqui a pouco nós vamos ter um ensino superior e eu posso abrir uma empresa para mim, eu posso administrar outros influenciadores, eu posso fazer algo diferente. Com certeza. É o que Deus proverá, mas isso não depende só de Deus, depende também só de mim também, de correr atrás para que isso possa acontecer. Igual a mim, eu estou aqui conversando com você hoje, tenho um podcast aqui, né? Sou anfitriã do podcast, tenho minha profissão de maquiadora, mas eu sou formada em Direito. Eu tenho minha graduação. Você tem ali na gavetinha ali, ó. Tá guardadinha ali. Então, assim, parabéns pelo seu próximo passo que já tá aí pra vir, pra conquistar aí. Vamos sim, se É Deus muita quiser, coisa, gente, é muita coisa. Nossa, tem muita coisa. Se a gente conversar aqui, nós vamos até de noite. Aí vai fazer o desejo de Rogério, que já falou assim que queria jantar. Rogério. Tá querendo... Olha só. E qual é o que você quer deixar mais alguma frase pra gente aí de experiência? O que você quer fechar aí pra gente com chave de ouro? Quer deixar algum recadinho? Não, eu quero que, se você acredita em Deus, se agarre isso a Ele, independente da sua religião. A gente tem 7 dias aí. Pelo menos nesses 7 dias, você conseguir um dia na igreja, você tá conseguindo ficar 1 horinha ali diante de Deus, desligar de tudo e ouvir a palavra de Deus, é muito melhor. Ah, não, mas eu faço minha oração. Você acha que isso resolve? Você acha que isso é o suficiente? Por de 7 dias, você não conseguir tirar um dia, por 1 hora, para você ir lá na casa de Deus e conversar com Ele, e aí você quer coisas grandiosas e não quer fazer pelo menos o mínimo. Então, depois quando você entender isso, entregar realmente a Deus e fazer por onde, eu acho que a vida vai começar a acontecer. Você que quer trabalhar como influenciador, realmente estude. Veja o que as pessoas estão fazendo e tenta fazer diferente. Muito bacana, tá, gente? Porque eu acho que quando a gente faz igual, a gente vai ser sempre mais um. Mas quando a gente faz algo diferente dos iguais, a gente vai estar sempre em ascensão. Caraca. Acho que é isso. É sobre isso, então, né? É sobre isso. Vamos pra cima que embaixo tá lotado. E é isso aí, gente. Então, o nosso podcast de hoje fica por aqui com o nosso Senhor fantástico, porque o tempo é árduo, mas o gostinho de quero mais vai ficar. Exatamente. Com mais um tá aqui, convidado. Ele fala demais, fala demais, mas nós vamos deixar ele para vir outras vezes com mais convidados Será aqui, prazer. sentado à mesa com a gente, tá? E muito obrigada, tá? Ó, eu satisfação. Não, Ué, calma aí. Calma aí. Com a sua unha. Pra mostrar sua unha. Isso aí. Aí, ó. Olha, gente, minha unha. Isso é o símbolo de quê mesmo? É o toquezinho do Seu Fantástico. Eu sou fantástico. Então vamos de novo? Vamos lá de novo. Minha unha.
Aí, a gente, nossa, agora arrasou, né? Muito obrigada, satisfação recebê-lo, tá? Minha, foi um prazer, aqui, cara. Muito obrigado a mesa é pelo convite. toda sua, a hora que você quiser, sentir vontade, tá? Muito obrigado. Fique à vontade. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Se vocês gostaram, acredito que vocês amaram, tá? Curtam, comentam, compartilham. E a bonita aqui, Patrícia Sabino, vou falar mais uma coisinha para vocês. Se vocês não podem ir até o meu estúdio de beleza, eu vou até você para lhe maquiar e lhe pentear tranquilamente, porque a bonita aqui também atende a domicílio. E é sobre isso. Beijo, fui. Até a próxima. Tchauzinho!